Bom, vamos lá, vamos falar de JavaScript no Power Automate. Então você está aí usando o Power Automate, está bombando nos seus fluxos, está conseguindo entrar em páginas da web, mas tem um problema. De vez em quando você não consegue usar algumas ações porque o tab não funciona, o clique não funciona, e aí você fica se perguntando qual seria a melhor maneira. E aqui hoje eu vou te mostrar como utilizar o JavaScript para resolver esse tipo de problema. Então vai ser mais uma opção aí na sua caixa de ferramentas para usar dentro do Power Automate. Vamos abrir ele aqui e aí a gente já começa a explicar como que isso vai funcionar. Primeira coisa a gente tem que falar do que é o HTML. Eu não sei se vocês sabem, vamos abrir aqui também o navegador. E eu vou entrar no sistema de protocolo do governo do estado de Minas Gerais, que eu sei, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, deixa eu ver, beleza. Eu não sei se vocês sabem, mas uma página web, ela é construída usando o HTML, que do inglês é o Hypertext Markup Language. Enfim, não precisa você decorar isso não. O HTML é uma linguagem, é a linguagem básica para criar as páginas do web e ela define as estruturas de um site. Ela basicamente usa uma estrutura de hierarquia. Essa estrutura ela é construída usando o que a gente chama de tag, e essas tags é que vão identificar quais os elementos, qual a diferença dos elementos numa página. Então, usando o exemplo aqui do SEI, que é uma página, como eu disse, do protocolo, do sistema de protocolo do estado de Minas Gerais. Como que você vê o HTML usado para construir qualquer página da web? É simples, você vai clicar com o botão direito na página que você quer e vai selecionar a opção inspecionar. Ele abre para você do lado direito uma caixinha de texto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ah, consigo. Ele abre para você essa caixinha ali do lado direito, e aí ele vai fazendo um paralelo com o que está do lado esquerdo, que é o que é o HTML e qual que é o resultado final disso na tela. Então, o que é o HTML? É o que você está vendo aí do seu lado direito, e o que é o resultado que você está vendo do seu lado esquerdo. Tudo bem? Beleza. Então, você vê o seguinte, eu falei que essa é uma estrutura, o HTML é o que define a estrutura do site. Ele começa com a tag HTML. Ok, então se você passa o mouse em cima dele aqui, ó, você vê que ele seleciona do lado esquerdo toda a página, tá? Então toda a página HTML vai começar com uma tag HTML. E aí, nessa estrutura de hierarquia, ele tem duas outras tags. Uma é o head e outro é o body. O head, eu vou passar o mouse aqui, ó, você vê que ele não selecionou nada. Por quê? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Dentro do head ficam informações a respeito da página. É o que a gente chama de metadado. Ele não vai ter, neste momento, para esta explicação, nenhuma informação importante para você. Então, você não precisa se preocupar com o head. Você vai precisar se preocupar com o body, porque é dentro do body, olha lá, ó, quando eu selecionei o body aqui, ele volta do lado esquerdo a selecionar de azul, mostrando que aquilo que está ali dentro, selecionado de azul, são coisas dentro da tag body. Beleza. E aí, ó, toda vez que você passar o mouse, ele vai indicando para você qual que é aquela estrutura que você está usando. Pode parecer simples, né, essa página inicial, mas é uma estrutura complexa aqui de HTML. Então,
para a gente descobrir qual que é a tag de um elemento, eu aconselho a gente fazer o contrário. Em vez de eu passar o mouse do lado direito, eu vou passar o mouse do lado esquerdo. Porque aí ele já faz um filtro me levando diretamente naquele elemento que eu quero descobrir. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em cima, vou clicar nessa setinha aqui de selecionar um elemento e vou passar o mouse. Ó. Tá vendo que ele está selecionando do lado esquerdo e fazendo o filtro do lado direito? Então, na hora que eu venho aqui no SEI, eu vejo e clico aqui, ó, ele já coloca para mim que essa logotipo do SEI está dentro de uma tag que chama div. A div ela é usada para dar a estrutura da página, tá? Então ela está dentro de uma tag que chama div e o ID dela é a div logo. O ID nós vamos ver um pouquinho ali para frente, mas ele é basicamente um identificador que deixa aquela tag única, né? O ID vem de identificação. Então, na hora que a gente for procurar isso para chamar ela no Power Automate, toda vez que a tag tiver um ID, isso facilita a minha vida. Vamos ver isso mais para frente. E aí, ó, eu descendo o mouse aqui, vamos fazer de novo, vou passar aqui no usuário. Então ele me fala, ó, que o campo usuário, ele está dentro de uma tag que chama input, o que é um pouco fácil de identificar, né? Ou seja, é um lugar onde você vai colocar um input para o meu sistema, uma entrada de informação. Mas esse input, ó, na hora que a gente abre, ele não tem como lá em cima um ID. Ele só está falando para a gente, ó, vou passar o mouse aqui de novo, e a nossa VPN caiu, fazendo o vídeo ficar longo, me fazendo passar vergonha. Voltou, graças a Deus, só porque eu comecei a criticar. Mas vamos voltar aqui para o texto. Eu passando o mouse aqui, ó, ela me mostra que está dentro de uma tag input e que essa tag não tem um ID. O que tem o ID é uma tag que está acima dela, que é uma div. Ou seja, o meu input, ela é filha, guardem esta palavra, ela é filha de uma tag superior, que é uma div que faz a estrutura desse formulário, beleza? Assim como ela, a gente tem outras aqui, ó. Eu tenho outro input que também não tem... Ó, eu falei errado com vocês. O ID, o input, ele tem ID sim. Olhei errado, ó. O que facilita a minha vida, porque é a partir desse ID que eu vou achar aquele elemento. Do mesmo jeito, a senha também é uma tag de input que tem o ID PWD senha. O órgão é uma tag select que tem o ID select órgão, beleza? Existem várias outras tags que a gente poderia usar, mas eu vou me ater aqui a essas duas. Mas a gente poderia ter cabeçalhos, né, que são tags H1 até H6, tem a tag de parágrafo, tem a tag de link e por aí vai. Eu vou ficar no input e no select aqui, que é o que a gente vai precisar para dar os exemplos, mas eu acho que vai ficar claro. Vamos aproveitar, vou pegar aqui também, ó, a tag button, ou seja, é o nosso botão, né? Como que isso aqui foi construído na tela através de uma tag button que também tem o ID acessar, o que facilita bastante a nossa vida. Vamos usar então o JavaScript para preencher o nosso primeiro campo do formulário, que é o usuário. Vamos de novo aqui, ó. Passo o mouse em cima do select, passo o mouse em cima do meu campo. Eu vi que essa tag é uma tag de input que tem o ID igual ao text usuário. Dou 2 cliques no text usuário, Ctrl C, só para conseguir selecionar esse ID. Eu poderia escrever também, mas eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C só para ficar mais fácil. Vou vir aqui no console
que é onde a gente vai executar o nosso código JavaScript. Nossa, Gabriel, mas JavaScript, que confusão, isso é muito complexo. Calma, calma, você nem viu eu fazendo, você já está nervoso. O JavaScript é uma linguagem de programação que é voltada para web, né? E ela é usada exatamente para manipular o conteúdo de uma página HTML. O que deixa ela dinâmica, tá? Então, se você não precisa de saber JavaScript a fundo para conseguir usar isso ali no Power Automate. Pelo contrário, eu vou te ensinar duas funções e com essas duas funções você vai conseguir resolver praticamente todos os seus problemas, tá? Caso você tenha interesse em aprofundar em como que o JavaScript funciona, vai embora, mete bronca, é assim que tem que ser. Mas aqui, se você não está querendo aprofundar, não precisa ter medo, porque aqui você não vai precisar de um conhecimento a fundo para conseguir usar, pelo contrário, tá? Então vamos lá. Então eu já vi que a página HTML, a página web, ela é feita de HTML e para manipular esse HTML eu uso o JavaScript. Como? Uso da mesma maneira, né? Vou fechar aqui de novo e vou inspecionar, vou começar tudo do zero, ó. Vou inspecionar a página, ele entra como default nessa opção Elements, eu vou aqui do lado direito no console, e aí eu vou escrever o seguinte, document, você vê que na hora que eu começo a digitar, ele mesmo me ajuda. Se você estiver digitando, essa é a primeira dica do JavaScript, se você estiver digitando aqui no console e ele não te ajudar, opa, acende uma luzinha aí, que pode ser que você esteja no caminho errado. Toda vez que ele te ajudar, você está no caminho certo. O que o document, então eu setinha para baixo aqui em Enter, o que o document significa? Você vê que ele deixou de azul toda a página ali, como se a gente estivesse selecionando com o mouse ali nas opções do Element que eu mostrei no início. O document significa todo esse documento que eu estou visualizando do lado esquerdo. É como se eu estivesse selecionando toda aquela tag inicial HTML, beleza? Eu dou um pontinho e eu falo assim, o que eu quero? Eu quero o campo usuário, né? Que eu já sei o ID dele. Então eu vou usar uma função que chama getElementById. Eu começo a digitar, ele já me ajuda. Setinha para baixo, eu clico no Enter, ele já puxa tudo para mim. Abro parênteses, porque eu tenho que passar como parâmetro para essa função do document o ID que eu quero buscar. Então, abro aspas, Ctrl V, porque eu já tinha selecionado o ID, fecho aspas, fecho parênteses, dou um Enter. Olha que interessante, ele trouxe para mim só o input. Então agora, eu só tenho aqui selecionado o input, beleza? Como que eu manipulo esse input usando o JavaScript? Eu vou, setinha para cima aqui, trazer de novo a minha sintaxe, eu vou pôr esse elemento em uma variável. Então a variável é aquela caixinha que eu uso para salvar uma informação, porque no futuro eu vou precisar de usar ela. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou chamar isso aqui, ó, de usuário. Então o usuário vai ser igual o meu document.getElementById, passando o ID do elemento que eu preciso, dou um Enter. Se eu digitar aqui agora usuário, ó, você vê que ele já gravou isso para mim na ajuda dele, tá? Ó, ele trouxe para mim de novo. Olha que interessante, na hora que você traz esse elemento, se você abrir ele aqui, ó, esse aqui não tem jeito de abrir não, beleza. Mas ele vai falar o seguinte para você, ó, usuário, ponto. Quando você dá o ponto, ele te dá uma série de opções, né? Nós vamos usar a opção aqui, value. Então, qual que é o valor que está preenchido nesse usuário neste momento?
aspas sem nada, o que significa vazio. Eu posso fazer o seguinte, ó, usuário.value igual a Gabriel. Gabriel é um texto e, portanto, eu preciso colocar ele entre aspas. Na hora que eu dou um Enter, olha o que ele preencheu lá para mim. Gabriel. Então, toda vez que eu usar essa variável que eu criei com o atributo value, ele vai sobrescrever aquele valor ali para mim. Eu posso colocar aqui outro usuário, Pedro. Ele vai sobrescrever aquele valor do value ali pra gente na tela, tá bom? Então, assim, ó, eu já tenho o meu usuário. Agora eu vou buscar, eu já tenho a minha tag de usuário e eu já sei como usar ela. Agora eu vou buscar o campo senha. Então eu vou aqui no Elements, vou clicar na opção de selecionar ali pelo lado esquerdo, vou passar o mouse até chegar no campo que eu quero, clico, acho o ID daquela tag, seleciono ela, né? Dei 2 cliques aqui, Ctrl C, volto lá para o meu console e faço senha, porque agora eu estou buscando outro campo, é igual document, não preciso de escrever tudo, posso ir com a setinha, enter, ponto. Get element by ID, abro parênteses, abro aspas, coloco o que eu copiei, que é o ID do elemento que eu quero, fecho aspas, fecho parênteses, clico no Enter. A mesma coisa aqui, eu coloco senha.value, Enter, ele me fala que não tem nenhum valor atribuído para esse campo no momento. Se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai preencher o campo com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vamos para o terceiro campo, que é o campo do órgão, né? Onde está selecionado CPLAG. Eu vou criar uma variável aqui, deixa eu ver o primeiro órgão aqui, AGE, para simular a seleção da opção AGE. Então eu vou criar uma variável aqui, órgão selecão igual AGE. Beleza. Do mesmo jeito, ó, ele já pra gente ter certeza que ele entendeu o que eu tô querendo. Vou passar aqui no Elements pra gente pegar o ID daquela... pelo visto a VPN parou de funcionar de novo. Vamos ter um pouquinho de paciência. Tomar uma água aqui, ó. A boca já tá seca, né? Você também já estava cansado? Toma sua aguinha aí. Voltemos. Vamos fazer tudo de novo, tá? É bom que você pratica. Ponho aqui no Elements, seleciono aqui a opção para fazer o filtro, ponho no campo que eu quero, 2 cliques no valor do ID, Ctrl C, vou voltar no console. Se eu clicar aqui, dou um Ctrl L, ele só limpa, mas eu não perco as variáveis que eu criei. Ele só perde se você der um F5, um atualizar, ou o famoso refresh na página. Você não vai fazer isso, por favor. E aí a gente vai criar outra variável, que é a variável órgão. Eu criei inicialmente o órgão seleção. Agora eu vou criar só órgão, que é a variável que vai selecionar o que eu preciso. Qual que como que eu faço isso? Document, ó, document.get element by ID, abro parênteses, abro chaves, Ctrl V, fecho chaves, fecho parênteses, digito Enter. Aqui a gente tem já uma diferença para os outros campos. Eu não tenho aqui
um campo só, eu tenho vários. Então, quando eu abro ele aqui, ó, ele me fala que a gente tem várias opções, né? Então, se eu quero selecionar a AGE, eu tenho que chegar no campo AGE. Como que eu vou fazer isso? Presta atenção. Então, vou fechar aqui, vou mostrar algumas maneiras, tá? Órgão na posição 0 é a option vazia. Órgão na posição 1, né, AGE, é a que eu preciso. Órgão na posição 2 é a ARMBH. E assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos aqui uma lista de opções para serem selecionadas. Como que eu vou selecionar? Se eu já soubesse que a minha opção era a AGE, eu poderia fazer o seguinte, ó. Órgão na posição 1, que é a AGE, ponto selected igual a true. Ó, com letra minúscula. Estou habituado a escrever no Python que é letra maiúscula, mas aqui é letra minúscula. Dou um enter. Olha o que aconteceu. Ele foi para a opção que eu queria. Tá? Por quê? Vamos recapitular. A variável que eu criei, órgão, ele é a lista de opções a serem selecionadas. Como que eu acesso cada uma delas? Usando essa notação aqui. Sendo que aqui dentro eu tenho que colocar o index ou a posição da opção que eu preciso. No meu caso é a posição 1. Beleza? Se eu precisasse, por exemplo, do BDMG, então 1, 2, 3, 4, 5, seria a opção 5. Ponto. Selected igual a true com letra minúscula. Estou fazendo errado de novo. Ah lá, ó, ele já mudou lá. Beleza? Você vai saber todas as vezes qual que é o órgão, qual que é o index, né? Aquele 0, 1, 2, 3 do seu órgão? Não, você não vai saber. Então você vai ter que usar uma estrutura de repetição para conferir órgão por órgão. Na hora que ele identificar que o texto do órgão é o que você quer, você seleciona o valor. Acho que colocar na prática fica melhor. Vamos lá. Qual que é o órgão 5 inner text? Inner HTML ou inner text vai dar na mesma aqui. Vamos usar o inner text. É o BDMG. Então tá. Então a gente já tem duas informações, que eu tenho que criar uma estrutura de repetição e procurar um inner text que seja igual ao meu órgão seleção, que é a GE. Beleza? Como que nós vamos fazer uma estrutura de repetição? Vou limpar aqui, ó, Ctrl L. Tudo que a gente fez não está perdido, a menos que você aperte o F5. Não faça isso. Ou então aqui, né? É que você consegue também dar um refresh na página. Não faça isso, senão você vai perder tudo, você vai ter que começar a construção tudo de novo. 23 minutos de vídeo já, até agora eu não... Ixi, só porque eu falei 23. Toma uma água aí. Fica triste não. Ela vai voltar. Agora ela voltou, né? Não sei. Ó, já tá na tentativa 3. Se ela chegar na 5, eu pauso o vídeo, desconecto, conecta, aí vai dar trabalho só pra mim. Você vai ter o trabalho só de esperar um tiquinho. Bom, foi isso mesmo que ela fez, né? Então, já tô voltando. Não demorou muito. Estamos de volta. Vamos lá. Tomou sua água, se precisou tomar um café também. Mas agora a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer aqui uma estrutura de repetição usando o for. Então na hora que você tiver aqui, ó, for, ele já vai te dar aqui, ó, a primeira opção. Você vai setinha para baixo, enter. Por quê?
ele já vai te dar todas as opções que você precisa para preencher o seu loop, tá? E aí você vai fazer o seguinte, o seu index vai começar no zero, porque a gente viu que o órgão na posição zero é a primeira opção. Você vai acrescentar nesse index 1, toda vez que você fizer uma rodada de verificação. E aí você vai, a sua rodada ela vai acontecer toda vez que seu index for menor que o tamanho da sua lista, o tamanho do número de opções. Como que você busca o tamanho do número de opções? Uma função que chama length, passando para ela, aliás, é órgão, agora eu esqueci, é length, é órgão seleção. Vamos ver se vai dar certo? Vou mandar printar aqui, ó, só para a gente ver se vai dar certo, que é o console.log. Ops. Apertei Enter, ele saiu, setinha para cima, ele volta o que eu estava digitando. O que eu quero aqui printar? O órgão na posição index.innerText. Você veja que ele não me deu a dica. Eu provavelmente estou escrevendo alguma coisa errada aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Não funcionou. Length is not a function. Estou usando a estrutura errada aqui. Por quê? É órgão seleção ponto length. Eu usei errado. Ok. Vamos ver se eu vou receber aqui a dica. Então, o órgão na posição do index, ponto innerText. Ele continua não me dando dica. O que eu estou fazendo errado aqui, ó? Unexpect token Y. Vamos fazer melhor. Ctrl L. Vou voltar aqui. Vou deixar só o órgão. Console.log, Enter. Está falando que eu não coloquei. Tá. Coloquei um. Tem que tomar cuidado com essas coisas, mas eu coloquei aqui um. Setinha para cima. O length aqui eu tiro. Esse parênteses fechado. Ó, pronto. Então agora ele trouxe, você vê que ele entrou, ele foi entrando e foi printando um por um. Ctrl L para limpar, vamos melhorar isso aqui, ó. Agora sim eu consigo usar ponto innerText. Ó, ele trouxe todos. Beleza? Não, mentira, ele trouxe um só. Por que que ele trouxe um só? Vamos usar aqui o inner HTML. Undefined. Por que que o órgão Ctrl L para limpar. Por que que o órgão na posição 3 lá vai a VPN me avacalhar de novo. Ô, gente. Tá fácil não. Agora foi. Ponto innerText. Deu na posição 4. Aí tá dando. Então é innerText mesmo. Enter. Beleza. Tá estranho porque ele não tá trazendo todas. Ele tá trazendo só
e ele está dando undefined. Index. Não, gente, tá errado isso aqui, ó. Enquanto o index for maior... Não, tá menor, tá certo. Mais um. Órgão seleção, ponto length, 3. Órgão seleção. Ah! Eu usei a variável errada, gente. É órgão. Mil desculpas. Vamos fazer aqui de novo. Então, enquanto órgão.length. Agora trouxe. Tá vendo que uma coisinha que você faz errado, ele te atrapalha todo. Em vez de eu usar a variável correta, que é a variável onde a gente selecionou a tag, eu usei a variável ali no loop, que é a variável que eu registrei a minha opção desejada. Vamos trazer aqui, ó, o inner text. Agora sim ele vai trazer tudo. E aí agora eu vou colocar dentro disso aqui uma condicional, que vai ser o seguinte: exclui isso aqui, ó, if, aí você também seleciona, setinha para baixo, enter. If o órgão na posição index, você não pode dar enter não, for igual o órgão seleção, e aí é o órgão na posição index ponto inner text, o que você vai fazer? Caso ele, na hora da conferência, ele veja que o órgão que eu estou conferindo agora seja igual ao da seleção, ele vai selecionar ele. Então, ele vai fazer o órgão na posição index ponto selected igual a true. Vamos ver se vai dar certo. Ele tem que selecionar a AGE, se não me engano. AGE. O que ele fez? Ele iterou em todos os elementos da lista até chegar no AGE. A hora que ele chega no AGE, ele seleciona ele e para. Vamos fazer outro órgão aqui para você ver, ó. Órgão seleção igual a cplag. Então agora, duas setinhas para cima, ele traz o meu código todo, eu clico em enter e aí ele seleciona a cplag. Eu vou fazer de novo aqui, ó, com uma diferença. Vou voltar para a GE. Ctrl L para limpar. Botar a estrutura de repetição. Ele selecionou a GE. Órgão seleção, vou voltar para a cplag. E agora, na estrutura, na hora que ele... Aqui, ó, eu vou dar um console.log só para vocês verem que ele está entrando em todas as opções até chegar na cplag. E aí é o órgão na posição index ponto inner text. Vamos ver se vai dar. Ó.
Aqui o que eu posso fazer é botar também um console.log selecionei. Vamos ver o que vai dar. Ó, ele pôs Seplag, ele selecionou e passou por todas as outras. Eu poderia parar o loop assim, ó. Deixa eu pesquisar aqui. Ctrl L. Eu poderia aqui, ó. Não é kill. Stop. Ou seja, ele não vai passar em todos os itens. Não, ele passou. Tô sabendo de nada, hein? Beleza. Mas é isso. Nós já temos aqui as nossas opções. Como que eu clico no botão? Né? Então a gente já viu como preencher o valor, como selecionar, como que eu clicaria em um botão. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. Vou passar aqui, acessar. É uma tag button. O ID dela é acessar, então vou dar 2 cliques aqui, Ctrl C, console, Ctrl L para limpar, botão é igual, botão sem til, viu gente? Document, vou fazer um tiquinho mais rápido, ponto get element by ID, vou passar aquilo que eu copiei, botão, ponto, clique. Então eu selecionei e ele tem uma opção que chama clique. Na hora que eu... E aí por ser uma função, né, uma ação que você vai fazer, você tem que usar os parênteses. Na hora que eu der Enter, ele vai clicar e aí ele vai falar, ó, senha do usuário não informado. Na verdade está errado, né? Ele tinha que ter falado comigo que a senha estava errada, mas tudo bem. Vamos fazer de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar na munheca. Ponto clique. Botão is not defined. Ah, bom ter dado isso. Porque quando ele clicou no botão, ele deu um refresh na página. Então, a minha variável botão não existe mais. Eu vou ter que criá-la de novo. Document.getElementById, abre, fecha parênteses, abre aspas. Ah lá. Beleza. Botão ponto clique. Enter. Aí, ó, usuário ou senha inválida. Aquela hora a senha devia ter apagado por algum motivo. Ou seja, a gente aprendeu a selecionar a tag usando o ID. A gente aprendeu a preencher os campos usando as opções de value e de selected, no caso de uma tag de seleção. A gente aprendeu a clicar no botão do formulário. Como que eu jogo isso tudo para o Power Automate? Vamos fazer aqui para concluir o nosso aprendizado. Vou criar um novo fluxo. Vou chamar ele de mostrando JavaScript. Tá pequenininho, mas eu acho que vai dar para entender. Ele já vai preparar aqui tudo pra gente. Uma água aí, gente, tá muito quente. Ó, qual a ação que eu vou usar? Abrir, iniciar um novo Chrome. Clica e arrasta. Qual é a URL? cmg.gov.br. Até apagar aqui, ó. Beleza. Então, iniciar uma nova instância. A URL, vou pedir para ele iniciar maximizado
e vou chamar essa instância de sei, para ficar mais fácil da gente achar isso no futuro. Beleza. Agora que vem elas, ó. JavaScript. Executar a função JavaScript na página da web. Ok. Apaga tudo isso que está aqui, ó. Mas os parênteses tem que ficar, beleza? Então vamos escrever na tela, copiar e colar. Ó. Vai ficar mais fácil. Vou fazer tudo de novo aqui, até é bom que vocês praticam. Qual que é esse elemento do usuário? Text usuário. Ctrl C, console, usuário é igual document.getElementById. Ok. Isso aqui vou copiar lá no Power Automate. E aí eu falo que o usuário é igual a Gabriel. Você pode colocar aqui o valor que você quiser. Beleza? Escrevi errado. Gabriel. Ótimo. Variável produzida, eu vou desmarcar. A gente não precisa. Ok. Vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, porque agora eu vou criar a variável da senha, que ela é igual... eu descobri que eu fiz um trem errado aqui, ó. Usuário.value, né? Value. Ok. Qual que é a senha mesmo? Vamos passar aqui de novo. PWD senha, Ctrl C. PWD senha, só substituir aqui. E vou colocar ela como 1, 2, 3, 4, 5. Você coloca o valor que você quiser. Salvo. Salvo aqui, ó. Vai fazendo e vai salvando. E executa. Ó, abriu, pôs Gabriel. Não pôs senha. Fiz alguma coisa errada lá na senha e eu já sei o que que é. Eu não mudei o nome das variáveis aqui, ó. GetElementById, PWD senha. Não, isso tem nada a ver não. Tá. Já vou aproveitar para corrigir, ó. Senha.value. Se não colocar o ponto value, ele não vai saber o que é para fazer. Fecho essa página que ele abriu, salvo, executo de novo. Gabriel e senha. Show de bola. Você poderia ter colocado tudo numa mesma ação, eu estou colocando em duas só para simplificar a vida, beleza? A terceira é o nosso JavaScript que eu vou pegar aqui da página. Que foi, vou dando setinha para cima até achar, ó. É esse aqui. Vou tirar esse stop daqui. Vou tirar esse console.log daqui. Então, ele vai fazer a interação. Vou ter que criar uma variável chamada órgão. Então, Ctrl C, copiei esse for. Mais uma aqui. Executar JavaScript. Apago tudo que está de verde. Enter, Enter, Enter. Ctrl V. Eu tenho que falar com ele o que é o órgão. E aí eu volto na página da web para pegar. Então o órgão. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Passar o mouse aqui, ó, só para a gente pegar o cell órgão, que é o ID. Órgão é igual ao document.getElementById. Ctrl V. Enter. Então eu tenho que jogar essa variável lá para ele saber o que é o meu órgão. Ok, Ctrl C.
jogo antes do loop, que essa informação precisa para o loop, e eu tenho que passar aqui para ele qual que é o órgão selecão. Como ele está, vamos colocar AGE, beleza. Vamos ver se vai funcionar. Salvo. Fecho aqui, ó. Como ele está selecionado ali na CPLAG, a gente vai ver se vai funcionar, ó. Ele está lá na CPLAG, selecionou a GE. Última coisa vai ser a seleção do nosso botão. Então, botão, ele já perdeu aqui também, né? Até bom que a gente faz de novo, vamos praticando. Acessar, que é o ID. Então o botão é igual document.get. Gabriel, por que você já não está escrevendo isso direto lá no Automate? Porque que ele me ajuda. E aí eu sei que eu não estou escrevendo nada errado. Ctrl V. Ops. Selecão, né? Acessar, não, já ia escrever errado. Acessar, fecho. Então o botão é isso. Ctrl C. Vou criar um outro aqui, né? Apago. Ctrl V. Eu preciso só do botão. Botão.click. Abre e fecha parênteses. Lógico que está errada a minha senha, mas já dá para testar. Vou fechar esse aqui não, vou executar. Não se esqueçam de ir salvando o seu fluxo. Ele clicou, porque ele falou senha do usuário não informado. Quase 1 hora de vídeo, mas eu ainda vou mostrar uma coisa para vocês interessante, que aí não tem a ver com HTML, JavaScript, nada disso. São as variáveis de entrada aqui no Automate, porque eu não gosto de escrever, por exemplo, o valor aqui, ó, né? Usuário e senha são informações sensíveis. Qual a melhor prática? Escrever aqui, ó, variável de entrada. Então, vou criar a variável de entrada usuário, vou pôr o valor dela, vou pôr aqui Gabriel, e vou marcar como confidencial. Porque quem estiver olhando aí o seu fluxo vai ver que a variável é confidencial e, portanto, né? Além de que quando você copia e cola esse fluxo, ele não passa esse valor para frente. Variável de entrada, vou criar outra que eu estou chamando de senha. 1, 2, 3, 4. E eu vou marcar ela como confidencial. Ok? Vou substituir esses valores aqui. Então, em vez de eu ter uma senha hardcode, eu vou passar aqui a senha. Eu tenho que colocar aspas do mesmo jeito, tá bom? Mesma coisa aqui para o meu usuário, então eu vou tirar o meu Gabriel hardcode aqui e vou selecionar o meu usuário, passando as aspas. Tá pequenininho, né, só? Acho que tá dando para ver. Salvo, salvo e executo. Ok. Vamos colocar aqui esse órgão seleção também numa variável. Entrada. Órgão selecão. Vamos para CPLAG. Salvar. Eu não preciso ser confidencial. Posso marcar como confidencial, né? Ok. Salvo. E eu vou fechar essas guias que estão abertas. Vou salvar aqui, muito importante.
ir salvando. Vou pedir para executar. Ele não marcou. Ah, por que ele não marcou, né? Porque eu não troquei aqui, ó. Então, aqui. Órgão seleção tem que ser igual, entre aspas, a variável que eu criei, órgão seleção. Esse valor eu não preciso, vamos fazer aqui, vamos melhorar o nosso código. Esse valor da variável eu também não preciso. Só a instância do SEI que vai ficar aberta ali, vou salvar. Executar. Seplag acessou. Temos um mega robô funcionando para fazer login do SEI sem maiores dificuldades, digamos assim, para enviar, para clicar e por aí vai.